Enquanto você cometer esses 3 erros na hora de avaliar se um ataque é bom ou não, você não vai ser lucrativo no mundo das apostas em NBA. O primeiro desses erros é acreditar que a média de pontos que um time fez dentro de determinada competição vai definir se seu ataque é eficiente ou não. Até porque muitas franquias pontuam em um nível alto porque eles têm muitas posses de bola por minuto, ou seja, eles arremessam demais, mas isso não significa que eles são eficientes. Ou seja, quando eles enfrentarem uma defesa de top 10 ali, certamente eles não vão conseguir aquela média de 110 a 120 pontos que vocês viram ele produzir nos últimos 10 jogos. Em vez de observar a média das franquias, observe o Offensive Rating, que é a cada 100 posses de bola, quantos pontos esse time produz. Outra coisa interessante para você avaliar se um ataque é bom ou não é o percentual de field goal, ou seja, o aproveitamento dele nos arremessos de quadra, o aproveitamento e a média de pontos em bola de 3, e também você tem que observar o ritmo que essa franquia joga, porque muitos times, apesar de não ter um ataque tão eficiente, eles compensam isso com alto número de posses de bola. Então, times no top 10 em pace também são excelentes para você trabalhar com a pontuação. Outra coisa interessante de você destacar, quando você faz aqueles recortes mais curtos dos últimos 10, 5 ou 15 jogos, você precisa ponderar quem essa franquia enfrentou, porque se nos últimos 5, 10 jogos eles só enfrentaram times ali da metade de baixo da tabela em eficiência defensiva, de que adianta você acreditar naqueles números? Então veja quem eles enfrentaram. Foi uma defesa boa e mesmo assim eles pontuaram bem? Aí é um primeiro passo interessante para você definir se aquele time que ele vai enfrentar é um bom alvo defensivo para ser explorado, porque você acreditar que um time que pontuou bem contra Charlotte Hornets, Washington Wizards, Atlanta Hawks e times desse tipo é um bom ataque, aí é muita inocência sua. E para finalizar, um erro que você não deve cometer de jeito nenhum é olhar o histórico geral dos confrontos entre essas franquias num modo geral mesmo. O que eu tô querendo dizer? Você observar que historicamente, sempre que um Lakers enfrenta um Cleveland Cavaliers, por exemplo, a média de pontuação dos Lakers é de 101 pontos por jogo, é um enorme equívoco você acreditar que o ataque dos Lakers vai pontuar 101 pontos, porque cada vez mais a NBA vem sendo mais ofensiva, jogada num ritmo mais intenso com muitas bolas de 3. Então, se você olhar o histórico completo dos confrontos entre duas franquias para definir a média que esse time deve superar ou não determinada pontuação, é um equívoco enorme, porque antigamente se jogava num ritmo muito mais lento, então é natural que a média histórica de pontuação, por exemplo, de um Toronto Raptors contra um San Antonio Spurs seja um número de pontos baixos, muito diferente daquilo que se é praticado no basquete atual. Então, nunca você leve em consideração o histórico geral dos confrontos entre determinada equipe ou o histórico geral de pontos produzidos de determinada franquia em todo o seu legado. Para mais dicas como essas, se inscreva no canal do Cesta de Trade, confira a nossa página no Instagram e também conheça o nosso grupo VIP, o link e contato vai estar na descrição.